Nós não estamos falando somente de um filósofo, psicólogo, hermeneuta e também não somente de um cientista, mas estamos falando também de um dos teóricos mais propulsores da condução da psicologia e compreensão, aquele que produziu e criou a hermenêutica da vida. E hoje irei falar com você, baseado em Wilhelm Tilby, sobre a tarefa de fundamentação psicológica das ciências do espírito. Mas antes, eu quero te pedir a se inscrever se não é inscrito. Primeiro, se inscrever se não é inscrito. Segundo, acompanhar o conteúdo até o final. Dar sempre seu like contribuidor, certo? Dar sempre seu like contribuidor. E, claro, vir fazer um curso comigo. Vamos lá então? A psicologia explicativa, que hoje tantos trabalhos e tanto interesse ela suscita, ela estabelece um nexo causal que ele pretende tornar concebível todos os fenômenos da vida psíquica. Então ele quer explicar a constituição do mundo anímico segundo as suas componências, certo? Forças, leis, propostas, não é? Também como a física, a química é propulsora de uma explicação à constituição do mundo dos corpos. Representantes desta psicologia explicativa são os psicólogos e associacionistas como Herbert, Spencer, Taine, certo? As diversas formas do materialismo que foram construídas por esses teóricos. A distinção entre, por exemplo, ciências explicativas e ciências descritivas, tá? Que aqui nós vamos tomar como base correspondente ao próprio uso linguístico. Então, importa entender por ciência explicativa toda a subordinação de um campo de fenômenos e de um nexo causal por meio de um número limitado de elementos e uma parte integrante de nexos, tá? Que unicamente, se formos ver determinados, eles podem formar e construir um conceito que indica o ideal da semelhança da ciência, tal como até ele vai se formar, sobretudo graças ao próprio desenvolvimento da física atômica. Então a psicologia explicativa, ela pretende subordinar os fenômenos, tá? De uma vida psíquica, de uma conexão causal mediante um número limitado de elementos que são muitas vezes univocamente, certo, determinados. Univocamente determinados, por quê? Porque é uma ideia, tá, de uma extraordinária ousadia que ela conteria em si a possibilidade, tá, de uma imensurável evolução das ciências do espírito para um sistema rigoroso de conhecimento causal que corresponderia ao das ciências da natureza. Então, se toda a teoria psíquica procurasse trazer à consciência as relações causais da vida anímica, então a característica diferencial desta psicologia seria a explicação consistente na sua convicção de poder alcançar um conhecimento pleno e transparente dos fenômenos psíquicos a partir de um número limitado de elementos univocamente determinados. Tá? Então o nome de psicologia construtiva, ele é caracterizador com uma maior precisão e ao mesmo tempo realçador de um contexto histórico amplo que ele próprio propõe. Tá? Então a psicologia explicativa, ela pode conseguir o seu fito através justamente de uma condição de hipóteses, tá?
O conceito de hipótese, então, pode ser concebido de diversos modos diferentes. Todo raciocínio que, mediante uma indução, procura completar um conjunto de experiências, ele deve ser designador, em princípio, como uma hipótese, tá? Então a conclusão nele contida vai encerrar uma expectativa que para lá do dado se estende a algo não dado, certo? Semelhantemente, raciocínios vão ser premissores e integradores para propor naturalmente em todo o gênero uma exposição psicológica. Sem tal interferência, certo? Nem sequer posso, até vamos dizer assim, reduzir uma recordação e uma impressão anterior. Seria insensato, assim, pretender excluir a psicologia aos elementos hipotéticos, tá? Seria até também injusto censurar a psicologia explicativa o emprego de tais componentes, já que a psicologia descritiva também deles não poderia ser precedentora. Então, com isso, nas ciências da natureza vai ser elaborado um conceito de hipótese no sentido até mais determinado, na base das condições que se dão do conhecimento natural, como, por exemplo, no sentido somente que é dado a coexistência e a sucessão, até sem o nexo causal daquilo que se apresenta simultaneamente ou sucessivamente. Um vínculo causal surge da nossa apreensão da natureza só graças a uma ação que pode ser completa. Já com isso, a hipótese, assim o recurso necessário de um conhecimento progressivo da natureza, em geral, ele vai propor várias hipóteses que se apresentam como igualmente possíveis. Então a tarefa é, então, comprovar uma delas e excluir as outras. Com isso, desenvolvendo as suas consequências, comparando-as com os fatos, a força propulsora das ciências naturais vai radicar em que, graças à matemática e ao experimento, pode ser conferido o grau do processo máximo da exatidão e da própria segurança. O exemplo máximo, por exemplo, tá, é mais instrutivo de como uma hipótese que se converte em um patrimônio seguro da ciência que temos até na hipótese copernicana de que a Terra gira em volta do seu eixo e em 24 horas menos 4 minutos e possui ao mesmo tempo, com isso, um movimento progressivo à volta do Sol durante cerca de 365 dias e um quarto. Tá? Então foi ela desenvolvida e fundada sucessivamente por Kepler, Galileu, Newton, Foucault, certo? Até se transformar uma teoria subtraída a toda dúvida. Outro exemplo famoso de como uma hipótese vai aumentar a sua probabilidade até ao ponto de se tornar necessária e ter em conta outras possibilidades é a explicação da luz pela hipótese ondulatória em contrastes com a hipótese da emanação. Tá? Saber em que ponto essa hipótese subjacente a uma teoria científico-natural vai ser obtidora de semelhante grau de probabilidade graças à travação com todo, certo? O conhecimento natural e a comprovação das consequências da própria hipótese. Então é uma característica muito simples, graças à qual nós podemos dizer as hipóteses dentro de um visto domínio de uma proposição baseada até nas inferências, que quando uma ilação pode estabelecer um fenômeno ou um grupo de fenômenos, uma conexão suficiente que se harmoniza em todos os valores e fatos conhecidos como teorias válidas, não se consegue excluir a possibilidade, tá, de uma explicação e propor perante isso uma hipótese. Então nunca nós vamos deparar
nesse sentido, com essa característica, sem ser semelhante a uma proposição possuidora de um caráter hipotético. Mas também onde ela falta, quando não se forma ou não se corrobora, hipóteses contrárias vão permanecendo abertas, questões de proposição fundadas e conclusões indutivas não vão possuir, todavia, um caráter hipotético e não vão dispor de nenhuma característica absoluta pela qual podemos, em todas as circunstâncias, distinguir as proposições científico-naturais que encontram para sempre a formulação definitiva. Daquelas que vão até expressar adequadamente a conexão dos fenômenos. Só para a situação atual desse nosso conhecimento acerca de tais fenômenos é que vai se persistir sempre um hiato intransponível entre o grau máximo de probabilidade alcançado por uma teoria indutiva fundada e apoditicidade correspondedora de relações matemáticas fundamentais. Então, não só as relações numéricas que possuem este contexto, que possuem esta proposta de caráter apotítico, seja qual for a forma como elas são constituídas, a nossa imagem do espaço também vai ser processadora de uma situação para lá da nossa própria memória e da nossa própria percepção, tá? Então, ela justamente diante de nós, em qualquer lugar, para poder aprender as mesmas relações fundamentais com absoluta independência do lugar em que ela se apresenta e se propõe. Então, a geometria se torna uma análise desta imagem espacial de todo independente da existência nesses objetos singulares. E aqui é que vai radicar o caráter da sua apoditicidade e não vai ser condicionado até pela própria origem, tá? Mas por uma representação espacial. Nesse sentido, é que as hipóteses não têm só uma significação decisiva, mas etapas determinadas na origem das teorias científicas naturais, e assim não pode também até deixar-se de observar que, inclusive com o incremento, vamos dizer assim, máximo da probabilidade da nossa explicação da natureza, jamais vai desaparecer o seu caráter hipotético. Certo? Então era isso